Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmão. Vamos orar. O diácono está chegando aqui. Eu quero pedir aqui o pastor Antônio Lopes para fazer essa oração. E logo em seguida os irmãos estão... Oramos, maravilhoso Deus e Pai, queremos te agradecer por estarmos na presença, na palavra da tarde, quando pela manhã ouvimos o Senhor fortalecendo nossos corações, o nosso propósito de servi-los, ser fiel até o dia da tua vida, ou do arrebatamento. Continua falando conosco. Abençoe os momentos, os diáconos que vão recolher os dízimos e oferta, segundo a necessidade da igreja, supre as mesmas. Em nome de Jesus o pedimos. Amém. Cumprimento a amada igreja na gloriosa Santa Paz do Senhor Jesus. Eu tenho uma notícia boa aqui. A túnica é sua. Vão tentar te vender, vão tentar te matar, mas a túnica é sua. Aleluia! Você imagina José aqui nessa tarde, ele dando o testemunho dele. Ia ser mais ou menos assim, ó. Ganhei uma túnica, não pedi, não barganhei, não comprei, ganhei uma túnica muito linda, tão perfeita, várias cores, ganhei. Mas uma coisa que eu não entendi é que quando aquela túnica vesti, causou inveja entre os meus irmãos, ao ponto de causar irritação. Me diga mesmo que culpa tenho eu. É que o Pai gostou de mim e me escolheu. E túnica, o Pai dá a quem quer. Sou teu filho, sou da casa, sou José. Vai conversar com meu pai, pergunta por que ele me deu. Sepulta os ciúmes e fica em paz, pois eu não vou deixar de levar o que é meu. Podem até planejar, me vender ou até me matar, rasgar a túnica, dizer que morri, mas foi no anonimato onde eu cresci. E hoje Deus me abençoou, lhe deu graça e lhe fez governar. E quem no passado suas vestes rasgou, chama pra festa, pra comemorar. A unção que você tem foi o Pai quem deu. Essa voz que você tem foi o Pai quem deu. A graça que você tem foi o Pai quem deu. A chamada que arde foi o Pai quem deu. Estão querendo matar, mas foi o Pai quem deu. Te vender, caluniar, mas foi o Pai quem deu. Descansa, canta, fica firme, pois foi o Pai quem deu. Ninguém mata quem o Pai dá uma túnica. Ninguém esconde quem o Pai dá uma túnica. Ninguém abafa quem o Pai dá uma túnica. Vai dando glória, pois o Pai te deu. O Pai te deu.
não foi Jesus. Quem te escolheu foi Ele. Ainda que vão tentar te matar, vão falar mal de você, mas Jesus está vendo. Jesus está vendo. Aleluia. Ninguém mata quem o Pai dá uma túnica. Ninguém esconde quem o Pai dá uma túnica. Ninguém abafa quem o Pai dá uma túnica. Vai dando glória, pois o Pai te deu. Ele te deu autoridade. Ele te deu a ousadia para pregar a palavra, para falar do amor dele. Então não, o fofoqueiro não vai te matar. A inveja não vai te matar, porque quem te chamou foi Ele. Foi Ele. Foi Jesus de Nazaré. E Ele está aqui nessa tarde. Ele está aqui te falando. Vai e faça somente a vontade dele. Aleluia. O Pai te deu a túnica. Que Deus abençoe, meu pastor. Que Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos agora, vamos levantar. Vamos orar mais uma vez. Logo após essa oração, nós estamos ouvindo a segunda mensagem pelo pastor Peixe Fontoura. É o presidente da nossa convenção no Paraná. O paranaense nessa noite, nessa tarde. É a segunda vez o paranaense aqui, né? Glória a Deus. Pastor Ezequias, para o Senhor, irmãos. Meus queridos irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos para o Senhor. Amado Deus, nosso querido Pai, no nome santo de teu Filho Jesus Cristo, que estamos, Senhor, reunidos neste santuário, na tarde deste dia, para juntos adorarmos a Ti na beleza da Tua santidade. Sim, meu Deus, aqui estamos reunidos também para aprendermos a Tua palavra. Usa, Senhor, poderosamente o Teu servo, pastor Peixe Fontoura, que vai nos trazer mais uma porção da Tua palavra. E aqui estamos, Senhor, de corações abertos para receber o que Tens para cada um de nós. Usa, portanto, poderosamente o Teu servo nesta tarde. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A Deus seja toda a honra, a Deus seja toda a glória. Aleluia. Desejo cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Por gentileza, queiram tomar os vossos assentos. Meu muito obrigado. Queridos, sempre é uma alegria poder retornar ao estado de São Paulo, e em especial na nossa querida, abnegada Assembleia de Deus, aqui no Belenzinho, onde está o nosso querido patriarca, pastor José Wellington Bezerra da Costa, e todos os que com ele cooperam no reino de Deus aqui nesse lugar. Prazer muito grande também rever muitos companheiros, muitos amigos, embora estarmos numa corrida desenfreada por todos os lados. Nós atrasamos o nosso voo, acabamos chegando quase 2 horas da tarde aqui, e já daqui a pouco estou retornando para Londrina, e já tem um carro me esperando, e de lá vamos amanhecer no litoral do estado, onde estaremos ministrando para os pastores de todo o litoral. E já à noite estamos em outro lugar. Nossa vida tem sido assim uma corrida muito grande. Prazer muito grande rever aqui os companheiros, não é? Que estão servindo a Deus. Quero pedir perdão de não poder permanecer com os irmãos. Tivemos uma rápida reunião com o nosso líder maior, não é? E o nosso futuro presidente da nossa CGDB, pastor Wellington Júnior, irmão, companheiro, amigo, assembleiano nato, mano. Eu só vim aqui marcar ponto.
rapidinho e já estou retornando para o meu estadão do Paraná. Prazer em ver aqui o pastor Ezequias, meu grande amigo, dos nossos ícones do Brasil, e os nossos veteranos pastores, que nos dão a honra sempre de estarmos juntos, e uma alegria poder revê-los. E a minha oração é que Deus os conserve com vida para continuar abrilhantando a nossa Assembleia de Deus. O Felipe, Deus abençoe grandissimamente, o Lucas, que está, o nosso querido companheiro, irmão Leles, grande amigo, enfim, esse povo querido. E parece que o Rezende está por aqui também, veio do Paraná, lá das Figueiras, muito bem, que Deus abençoe. Meus amados, eu quero deixar aos irmãos uma palavra de Deus, e com certeza servirá de alento e de sustentação e orientação para a caminhada de todos nós. Eu quero convidar os senhores para que abram as vossas Bíblias no capítulo 29 de 1 Crônicas, verso de número 23, 24, 25 e o verso de número 28, e depois 2 Crônicas, capítulo 1 e verso de número 1. A Bíblia diz assim: assim Salomão se assentou no trono do Senhor, rei em lugar de Davi seu pai, e prosperou, e todo Israel lhe deu ouvidos, e todos os príncipes e os grandes e até todos os filhos do rei Davi se submeteram ao rei Salomão. E o Senhor magnificou a Salomão grandissimamente perante os olhos de todo Israel, e deu-lhe majestade real, qual antes dele não teve nenhum rei em Israel. Ora, Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel, e foram os dias que reinou sobre Israel 40 anos. E Hebron reinou 7 anos, e em Jerusalém reinou 33, e morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. 2 Crônicas 1 e verso 1. Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino, e o Senhor, seu Deus, eu vou repetir, e o Senhor, seu Deus, era com ele. Vou repetir, e o Senhor, seu Deus, era com ele, e o magnificou grandemente. Meus queridos, nós estamos vivendo um momento muito importante, um momento ímpar na nossa nação brasileira, como também na nossa querida Assembleia de Deus no Brasil. Todas as vezes que tenho tido oportunidade, gosto de alguns detalhes. A Bíblia, ela é muito rica, riquíssima, e nós encontramos sempre algo pertinente para todos os momentos. E o que eu posso observar aqui exatamente é o seguinte: o rei Salomão, filho de um grande rei chamado Davi. E eu entendi de que qual foi o sucesso de Salomão assumir as diretrizes do povo de Israel em lugar de seu pai. A Bíblia diz que Davi
teve um reinado longo e morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória, e Salomão seu filho reinou em seu lugar. Que coisa bonita. Na sequência nós vamos descobrir, pois existe um dos mandamentos que são mandamento com promessa, e esse mandamento é o seguinte: ama ou honra teu pai e tua mãe, que é um mandamento com promessa para que te vá bem e que se prolongue seus dias sobre a terra. A longevidade da vida de um homem dá-se exatamente quando ele entende e compreende e coloca em ação, em evidência, este mandamento de honradez ao seu pai e à sua mãe, porque é um mandamento com promessa, para que os anos desta pessoa se estenda por muito tempo, pois é uma promessa de Deus para quem cumpre exatamente este mandamento. E Salomão, nós entendemos que era um rapaz que gostava e habituava-se em oferecer sacrifícios ao Senhor. E o verso 1 diz: Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino. Nenhuma pessoa que não se esforça, que não trabalha, que não se dedica, não chegará a lugar nenhum. Primeiro, honrar o pai e a mãe, que é um mandamento com promessa. Segundo, se esforçar com aquilo que está fazendo. E diz a Bíblia que Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino. Glória ao Senhor. É muito importante quando nós observamos as características de alguém que, além de honrar seu pai e honrar a sua mãe, seja uma pessoa dedicada, trabalhadora, dedica-se o seu dia, o seu tempo em fazer alguma coisa a mais no reino de Deus. Mas o que me chama a atenção é que diz que Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino, e o Senhor seu Deus. Quem era o Deus de Salomão? É o Deus que nós servimos aqui esta tarde, que servimos de todo o nosso coração. Aleluia, é o mesmo Deus de Salomão. E diz: o Senhor seu Deus. Parece que esse Deus era uma propriedade dele. Glória a Deus. Ele tomou a decisão de servir e se esforçar neste reino no qual ele assumiu, e o Senhor seu Deus era com ele. É o ponto chave. Quando nós temos a certeza que Deus é conosco, aleluia, pode vir as tempestades, pode soprar os ventos, pode vir os furacões, mas o Senhor é maior do que todas as tempestades. Aleluia. Até o mar, o vento obedece à voz deste Deus. E diz a Bíblia que o Senhor seu Deus era com ele. Glória ao nome do Senhor. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, se Deus é por nós, você tem certeza, assim como a Bíblia diz a respeito de Salomão, que diz: e o Senhor seu Deus era com ele. Glória a Deus. Você tem certeza que Deus é contigo também? Eu tenho certeza que Deus é comigo, porque eu sinto Ele
constantemente pertinho de mim. Ah, se não fosse Ele, nós teríamos sido engolidos há muito tempo. Meus amados, ainda que vá para a cova dos leões, a boca dos leões será fechada. Ainda que a noite seja escura e cause medo, lá dentro daquele lugar escuro e solitário, mas o salmista Davi expressou dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Os maiores teólogos do mundo inteiro, muitos deles, os pseudos teólogos, e dizem o seguinte: Davi esbaldou demais, dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E os seguidores, os discípulos de Jesus na igreja, também dizem: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E ele diz assim: vejo gente sem carro, andando a pé, pagando aluguel, trabalhando de servente, de pedreiro, de carpinteiro, de pintor, ganhando um salário pequeno. Eles pensam que nesta vida todo mundo tem que ser rico, todo mundo tem que ter muito dinheiro. Mas eu quero te dizer uma coisa: eu tenho amigos que são mais ricos do que Ronaldinho Gaúcho, certo? Meu irmão, tenho ido às vezes à casa deles, fazendas que valem talvez mais de 600 milhões de reais, certo? E eu pergunto para ele: como é que vai a tua alma? Ele diz: ah, pastor, Deus não gosta mais de mim. Eu disse: olha, Satanás acabou de falar na tua boca, porque olha, eu entro às vezes numa casa aonde chão é batido, madeiras nascadas, ou coberto com capim aquele rancho, mas quando a gente entra lá dentro, a presença de Deus está lá. Bendito seja o nome do Senhor. A felicidade, a alegria e a segurança não está caracterizada no dinheiro ou na posição social, não, econômica, política ou coisa semelhante. A nossa felicidade, a nossa segurança é que Deus está conosco. Aleluia, bendito seja o Senhor. Tem muitos que tomam o café da manhã, não tem almoço no meio-dia, mas eles têm o Senhor como seu pastor, glória a Deus. Mas antes que o meio-dia passe, Deus providencia o alimento para a sua família. Eu vivo assim hoje, igual no povo de Israel. De manhã mandava maná, depois nada mais tinha, mas ao meio-dia Deus mandava novamente abrir o seu depósito e mandava comida de novo, glória a Deus. Depois à tarde nada, mas antes que escurecesse, Deus abria o seu celeiro e mandava o alimento de novo. Nós vivemos de provisão. Então muitos dizem: ah, o salmista foi muito petulante, dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tem um corinho que a gente canta: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Não adianta, meu irmão, o homem ter o seu nome nos patamares da vida, na história maior da humanidade, se não tiver Jesus. Mas se o homem tiver Jesus na vida, ele pode não ter quase que nada, mas ao mesmo tempo ele tem tudo, glória ao Senhor. E o importante é que diz aqui, para mim isso falou muito alto: e o Senhor seu Deus era com ele. Aleluia. Quando sente que Deus é contigo? Aleluia. Você sente que Deus é contigo? Deus é com você? Se Deus é com você, meu irmão, levante a tua cabeça e dê glória ao nome do Senhor. Pode levantar milhões contra você, aleluia, mas você sairá vencedor em nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia então diz:
e o Senhor seu Deus era com ele, e o magnificou grandemente. Glória ao Senhor. Veja bem, Deus se agradou tanto de Salomão, e no verso de número 6, diz aqui o título: Salomão pede a Deus sabedoria. E diz a Bíblia assim: naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão e diz: Deus apareceu a Salomão. Diga comigo: Deus apareceu a Salomão. Deus apareceu a Salomão. Salomão era um homem igual a você, igual a eu. Mas quando Deus gosta de alguém que se agrada, viu, Ezequias? Ele se faz presente para um particular. Aleluia, glória a Deus. Você tem tido em algum momento oportunidade de Deus aparecer a você também? Eu já tive momentos da minha vida que eu pensei que eu ia morrer de tanta alegria pela presença do Senhor. Aleluia! Quando Deus se agrada dos atos, da atitude de um homem, glória a Deus, Ele se apresenta pessoalmente. Glória ao Senhor. E diz a Bíblia: naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão e disse: bom, se ele apareceu, porque ele é um ser que pode se mover, pode se manifestar, e disse-lhe, quer dizer, falou com Salomão. Deus é uma pessoa que ouve, vê, analisa e fala. Aleluia. Não é um Deus inerte. Esse Deus vê, observa, mas também fala. Glória a Deus. Eu vim tão rapidinho hoje aqui, paguei caro para vir aqui, mas eu vim aqui trazer uma palavra profética de Deus. Aleluia, Jesus. Para os senhores nesse tempo de crises e dificuldades. Quero dizer que esse Deus, Ele ainda tem homens os quais Ele ama, que Ele já analisou seu perfil, seu caráter. Glória a Deus. E de vez em quando Deus faz isso, nos surpreende. Ele aparece para a gente e fala com a gente. Mandaste. Olha, coração, pensamento é terra que ninguém pisa, mas Deus passa no coração de quem Ele quer. A mente do homem não tem máquina que possa detectar o seu pensamento, mas antes que você fale, antes que você diga, Deus já sabe o que você vai falar. Isto que é Deus, aleluia, e merece ser exaltado nesta tarde abençoada. Ele disse: naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: Salomão, sim, Senhor, pede-me o que quiseres. Aleluia, pede-me o que quiseres que eu te dê. Que tal se Deus aparece para você ou para mim? Diz assim: ó, Percy, pede o que você quer que eu te dê. Esse Deus é o dono de todas as jazidas de ouro. Ele é o dono do pré-sal, as fontes de petróleo, a terra produtiva, os mares. Eu estive agora lá no sul do Brasil, bem pertinho do Uruguai, na Lagoa dos Patos, aonde se formam os cardumes de peixe e saem para o mar. Que coisa, que riqueza o mar! Aqueles grandes barcos pesqueiros que ficam 1 mês, 2, 3, 4 meses pescando.
toneladas e toneladas de peixe e pescam de graça. Esse Deus é um Deus fenomenal. Esse Deus é grande por demais. E este mesmo grande Deus, a Bíblia diz que Ele pesa os montes e os outeiros em balança. Eu não sei que tamanho é a balança de Deus. Diz que Ele mede as águas dos mares na concha da sua mão. Grande é a mão dele. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Ele mesmo disse: haja luminares, milhões e milhões e milhões de estrelas. E diz que Ele deu nome a todas elas e chama-as pelo nome, e elas lhe atendem. Aleluia. Agora, pastor Ezequias, esse Deus tão grande desse jeito, chega assim: Ezequias, pede-me o que você quiser, porque eu gostei de você, me agradei da tua atitude, me agradei do teu coração. Pede-me o que você quiser, que eu te dê. Aleluia. Mas isso é quando Deus se agrada de alguém, irmão. E quando Deus não se agrada, não adianta pedir, que não recebe nada. Mas quando Deus gosta, o camarada sai da frente, meu irmão. Aleluia. Quem sabe se fosse eu dizer: Deus, eu estou com uma crise aí na convenção do Paraná, nem a geral está tendo tanto problema como eu tenho lá, mas eu não perco um minuto de sono, eu não perco uma refeição. Cheguei a emagrecer 20 quilos, graças a Deus, e a minha pressão voltou normal, normalzinho. Tem dias que eu rodo 1.500 quilômetros no dia. Aleluia. Uma coisa louca. Hoje ainda parei um carro de madrugada num pedágio, dormi um pouco, para chegar até a Londrina, tomar o avião. Glória a Deus, já estou voltando, tem um carro me esperando lá. Eu não estou conseguindo pagar o juro do juro do juro, pelo que Deus tem feito por mim. Mas quem sabe se Ele chegasse para mim e dissesse assim: pede-me o que quiseres, que eu te dê. Porque hoje nós vivemos uma época que as pessoas são pesadas por aquilo que possuem, por aquilo que elas têm, certo? Peso de dólares, peso de riquezas. Mas Deus não pesa as pessoas por causa dos dólares, ou do ouro, ou das fazendas que tem. Deus pesa o teu caráter, Deus pesa a tua moral espiritual com Ele. Aleluia. Deus não é como homem. Os valores para Deus não são os valores monetários. Nós estamos perdendo muitos valores, e nós temos que buscar esses valores. Alguns se perderam dentro de casa, certo? Nós temos que varrer a casa para achar esses valores, essas moedas de valor. Aleluia. E Deus disse: pede-me o que quiseres, que eu te dê. Deus abriu uma porta tão grande para Salomão, e Salomão disse a Deus: tu usaste, olha o que ele diz aqui, coisa bonita. Tu usastes de grande beneficência com Davi, meu pai. Tu fostes benevolente com meu pai Davi. Que coisa boa que ele não esqueceu do seu pai. Vai ter gente que esquece do seu pai, tanto o pai biológico como o seu pai ministerial. Eu vou segunda-feira agora, não sei como é que eu vou fazer, mas eu não posso deixar de ir. Eu vou a Blumenau, Santa Catarina, terra dos alemãos, 11 horas da manhã. Tem um almoço com uma família muito ilustre, eminente, e esse pastor está completando 86 anos. Ele foi meu pastor há 53 anos. Dirigia culto debaixo do pé de laranjeira lá em casa e a pé. Foi o eterno presidente da convenção catarinense, pastor Nilton dos Santos. Eu tenho que ir lá. Me convidaram para estar lá, e eu vou lá.
Glória ao Senhor. Eu tenho que ir lá. Eu tinha 10 anos de idade. Ele ia lá em casa a pé. Hoje, seus filhos são eminências no estado, pessoas renomadas. Aleluia. E honrosamente eu vou lá. Homenagear esse velho pastor. Não posso deixar. Porque para mim foi um pastor. Aleluia. O pai, o pastor. Algum tempo atrás, agora eu estava em Joinville. E ele estava lá, nos perseguindo. Pois não, meu pastor. Eu escrevi este livro aqui, vou te dar para você. Você analisa, leia. E me critica, por favor. Se alguma coisa não estiver muito bem, por favor, Garcia. Eu olhei para o velho pastor, Padre Ás, meu Deus, como é que eu vou criticar um homem desse? E o título do livro que ele escreveu é Um Pardal em Busca de um Abrigo. Um pardal em busca de um abrigo. Pois não, meu pastor. Eu vou ler com atenção o seu livro, mas com certeza, meu patriarca, eu não vou conseguir achar alguma coisa que possa corrigir. Aleluia. Aí eu sentei na área da minha casa, muito cansado, abri o livro, comecei a ler o prefácio, comecei a ler tudo, a história deste homem. Ele começa dizendo, muito menino, eu perdi meu pai, família pobre por demais. Houve um novo matrimônio. A minha mãe esgotou-se ao extremo. A minha mãe, ela entrou num colapso profundo. E sempre que os mais velhos saíam de casa, eu era o responsável para cuidar da minha mãe, porque a minha mãe sempre queria se matar pelo esgotamento. Eu comecei a ler. E eu escondia facas, eu escondia corda, escondia tudo que pudesse minha mãe se matar. E um dia eu fui para o mato cortar cipó para fazer cestos para vender. E quando eu cheguei no nosso rancho, eu encontrei a minha mãe pendurada por um lençol, enforcada numa das vigas do quarto. Naquela tenra idade, eu saía, eu chegava a andar 50 quilômetros, ir à beira do rio, ali por o balneário São Francisco. Comecei a ler. Esperar que os pescadores dessem os peixes que sobravam, do interesse de vender. E quando não tinha, eu esperava eles limpar os peixes que haviam pescado, e eles jogavam as cabeças dos peixes fora, e eu catava as cabeças dos peixes e colocava numa bolsa, e voltava com o pé no chão, levando as cabeças de peixe para fazer uma sopa para os meus irmãozinhos menores. Eu comecei a ler. Passou o tempo, eu vim para Joinville e arrumei um serviço para o alemão antigo, e o meu trabalho começava à meia-noite. Garotão, qual o serviço? Um carroção de 4 rodas, um cavalo, e aqueles tambores grandes em cima daquele carroção. E o meu serviço era puxar dejetos humanos a noite inteira. Daqui a pouco a emoção tomou conta de mim. Eu fechei o livro e digo, não vou ler mais.
Essa é a história do meu pastor. Eu vejo hoje, meus queridos, um tempo tão bom, que a gente tem de tudo, e tem gente tão ingrato, que não se lembra daqueles que lhe ajudaram. Lembre que a Bíblia é clara: com a medida com que medirdes, vos medirão a vós. Então eu me esforço. Eu vim aqui hoje para ver meu pastor, abraçar o meu pastor. Já estou indo embora. Se não fosse ele, eu não estaria aqui. Eu vou segunda-feira lá honrar ele. Glória a Deus. Depois de 53 anos, eu vou lá ver o meu velho pastor. Oh glória! Bendito seja o Senhor. E aqui eu vejo Salomão dando uma lição interessante, dizendo: Senhor, tu que usastes de grande beneficência com Davi, meu pai, aleluia, glória ao Senhor, e a mim me fizestes rei em seu lugar. Meu irmão, dá para dar um glória a Jesus? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Como é bom quando a gente não esquece dos nossos pais. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão esquecendo de tudo, mas o Espírito de Deus veio aqui hoje para nos fazer lembrar e nos chamar a atenção, para nós darmos meia volta e reconsiderar aquilo que deixamos de praticar e começar a fazer tudo de novo. E disse: agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a Davi, meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Vocês estão me entendendo o que Deus quer dizer hoje? Pastor José Wellington está nos seus 83 anos. Está tão velho assim não, mas mais de 80 anos é ano para dedéu, meu irmão. Homem querido, respeitado em todo o território nacional. Eu prego no Brasil há 40 e poucos anos. Um céu. Agora, seu filho, eu tomei uma decisão. Eu tomei uma decisão séria. E eu estou crendo numa grande vitória da parte de Deus. Porque um filho que honra o seu pai, a oração de um pai que ama o filho, oh glória a Deus. Quando um pai abençoa o seu filho, eu tenho um filho, vai se formar agora em direito, menino inteligente. Ele já vem aqui para a USP em São Paulo fazer defesas aqui. Escreveu uma matéria lá para o Rio de Janeiro, sob pena de morte. Eu digo, não é ele que escreveu, mas toda noite, quando ele estava dormindo, eu chegava lá e dizia: Deus, esse é o filho que tu me deu. Coloca na mente desse menino a inteligência e a sabedoria no coração dele, que ele seja o melhor da universidade. Aleluia, glória a Deus. Todos os dias de prova, até hoje, ele vem e se ajoelha: pai, põe a mão na minha cabeça e ora por mim. Aleluia. Eu preciso ter uma boa nota. Oh, aleluia. Você, como patriarca, tem a bênção de Deus e pode abençoar as pessoas que estão perto de você. Aleluia. Eu sinto os céus abertos aqui esta tarde. E Salomão lembrou do seu pai. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirma a tua palavra dada a Davi, meu pai, porque tu me fizeste
fizeste rei sobre o povo numeroso como o pó da terra. Oh glória! Dá para você levantar esta mão bem alto e dar oh glória a Deus. Deus tem promessa para a tua vida também. Mas sabe o que ele pediu? Salomão disse: Senhor, o que eu quero é o seguinte: dá-me, pois, agora, sabedoria. Diga comigo: sabedoria. 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 Sabedoria você não compra. Você não vai comprar um diploma de sábio. A sabedoria, a fonte é Deus. Espírito de sabedoria, entra aqui esta tarde. Dê sabedoria ao teu povo para escolher. Dê sabedoria ao teu povo para saber escolher as coisas. Glória a Deus. Tem gente que por alguns trocados se vendem, mas o homem que é sábio, ele consulta o Senhor e Deus aparece e diz: não faça isso. Disse: eu quero uma riqueza chamada sabedoria. Segunda coisa que eu quero: conhecimento. Sabedoria vem de Deus. Agora, conhecimento você tem que buscar. É o tempo. Você tem que estudar, você tem que viver, você tem que ter experiências, conviver com certas situações. O Duarte está tendo uma experiência que nunca teve na vida, cercado por todo lado, mas por final Deus se levantará. Quantos acreditam nisso? Podem dar glória a Deus. O salmista disse: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Dá para dar um grito de glória a Deus aqui esta tarde. Aleluia. Conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Aí sabe o que Deus diz? Então Deus disse a Salomão: quando você pede coisa boa que vai servir para ajudar os outros, porque tem gente que é muito egoísta, meu irmão. E Deus disse: olha, então Deus disse a Salomão: porquanto ouvi isso no teu coração, e não pediste riquezas, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem. Vê que se irrita depois Ezequias, ele se irrita, tanta gente ruim neste mundo. Tem gente que é mais ruim do que cobra. Ah, meu Deus do céu, eu tenho padecido com muita gente ruim, mas ruim, e eu não consigo ficar com raiva deles, porque no meu coração, meu irmão, o homem só dá o que tem. Se ele tem diabo, ele dá o que ele tem do diabo, mas se ele tem Deus, ele dá o que ele tem de Deus. Dá para dar glória a Jesus? Ninguém dá o que não tem, só dá o que possui. Se você tem Deus na tua vida, Deus manda você dar aquilo que ele tem de bom, amar até os teus inimigos. E Salomão não pediu a morte dos seus inimigos. Não, Deus disse: olha, tu não pediu riqueza, tu não pediu a morte daqueles que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pedistes para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te pus rei. Te pus rei. É Deus que dá rei. Quantos podem dar glória a Deus? Isso aqui não se consegue na marra, não. É Deus que dá. Quantos creem que Deus está no nosso meio? E é Ele que vai dar. É Ele que vai dar. Glória ao nome do Senhor. Nos anais de Deus, no desenho de Deus, no projeto de Deus, já está tudo certo.
exaltar o Senhor, meu irmão. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Aleluia! E de sabedoria e conhecimento te são dados. E te darei riquezas e fazenda e honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti não haverá. Aleluia, glória a Deus. Quando você sabe pedir as coisas, Deus vai além do que você pensa e daquilo que você imagina. Eu vejo Deus andar no nosso meio aqui esta tarde. A gente pensa, não está perdido nada, irmão. O nosso Redentor vive. O nosso Redentor vive. O nosso Redentor vive. O nosso Redentor vive. Pode falhar tudo, ele não falha. Ô glória! Você quer ver como Deus é tremendo? Já vou encerrar. E Salomão ajuntou carros e cavaleiros, e teve 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, e pô-los na cidade dos carros, e junto ao rei em Jerusalém. E fez o rei que houvesse ouro e prata em Jerusalém, como pedras e cedros em tanta abundância, como figueiras bravas que há pela campina. Ó glória! Deus vai enriquecer a nossa igreja. Deus vai colocar homens e vai colocar tudo que é de melhor. Pode exaltar o nome do Senhor. Eu já estou encerrando. Salomão pede, e veja bem, ele pede, precisava de muita gente para trabalhar. A gente pensa, não, mas tá pouca, tá não, irmão. Veja o que ele fez aqui. Capítulo 2, verso de número 2. E contou Salomão 70.000 homens de carga. Ó, vai contando aí. E 80.000 que cortassem na montanha. E 3.600 inspetores sobre eles. 3.600 gerentes. Dá para dar glória a Deus? 70.000 para puxar as cargas. E 80.000 homens. Que coisa louca esse Deus é terrível mesmo. Você não pensa que você está sozinho. Deus tem milhares. Oh, glória a Deus. Meus queridos companheiros, vamos acreditar em Deus, vamos confiar em Deus, vamos glorificar a Deus. Aleluia! 150.000 homens e 3.600 inspetores sobre eles. 3.600 homens só para inspecionar esses 150. Isso dá para dar glória ao nome do Senhor. E ele quis edificar a casa, o templo. Aleluia! Agora eu caí a cara. No capítulo 7, verso de número 5. Chegou o dia da inauguração. Vai chegar o dia da festa, meu irmão. Vai chegar o dia da festa. Diga comigo, o dia da festa. Dia mais alto, dia da festa. Vai ter fartura nesta festa. Quantos querem participar desta festa vitoriosa? Aleluia! No verso de número 5 do capítulo 7 do mesmo livro. E o rei Salomão ofereceu sacrifícios de bois 22.000. É muito boi, não é não? Haja gente para comer essa boiada toda. Nunca vi ninguém fazer festa com 22.000, meu querido. 22.000 boi. E a fumaça que subia, irmão. Haja lenha para assar esta boiada toda. Deus é o dono de tudo. A festa vai chegar.
e a festa vai ser grande. O povo vai gritar, o povo vai salmodiar, o povo vai adorar. Aleluia! E diz: 22 mil bois. Agora, meu irmão, aí me caiu a cara. E de ovelhas 120 mil ovelhas. E o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. 22 mil bois, 120 mil ovelhas. Irmão, levante esta mão santa e adore a Deus. Não pensa em miséria não, meu irmão. O nosso Deus está no nosso meio. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Aleluia! Termina a casa, o templo. E diz que Deus aparece a Salomão pela segunda vez. Ele faz promessa. O nosso Deus faz promessa e cumpre a promessa que ele faz. Nessa inauguração, no capítulo 7, verso 14 diz assim: e se meu povo, que se chama pelo meu nome. Quantos aqui chamam-se pelo nome do Senhor? Diz assim que ele é crente, ele serve a Deus, que ele é um servo do Senhor. Glória a Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro, se humilhar; segundo, orar; terceiro, buscar a minha face; quarto, converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos, aleluia, atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Nós estamos neste lugar, assentado como você está. Eu vou pedir a Deus uma coisa hoje. Eu disse, pastor Wellington, que Salomão assumiu o lugar de seu pai Davi. Salomão, ele nunca se esqueceu de citar meu pai Davi. Ele disse: Deus, as promessas que tu fizestes ao meu pai, faça-se cumprir em mim. E eu falei também aqui, pastor, que um pastor, um mestre, um líder, que serve a Deus e que Deus se agrada dele, ele pode abençoar seus filhos com a bênção que Deus colocou sobre ele. E Deus tem constituído a vossa excelência como nosso líder. Glória ao Senhor. Eu vim aqui hoje pagando caro para vir aqui, mas ao mesmo tempo é pouco para me ver, me abraçar, e sempre chego no apagar das luzes. Mas eu vim aqui trazer uma profecia de Deus. Podemos estar cercados, mas a bênção de Deus está nos meio. A bênção de Deus vai nos alcançar também. Quantos acreditam nisso? E depois que ele oferece tudo isso, Deus disse: agora estarão abertos os meus olhos sobre este lugar e os meus ouvidos atentos às orações que se fizerem aqui. Você crê que Deus está ouvindo a tua oração? Você crê que Deus está presente aqui hoje? Aleluia. Se você orar, os céus vão continuar abertos e o nome do Senhor será glorificado. Que Deus vos abençoe. Esta é a palavra de Deus para a tarde deste dia. Meu abraço, meu carinho. Eu estou saindo meio correndo, porque tem que tomar o avião correndo, tem que viajar a noite inteira ainda para atender alguns compromissos, mas faço com alegria. Mas fique debaixo da graça do nosso Deus. Muito obrigado, queridos, muito obrigado, meu pastor. Que Deus lhe abençoe fortemente. A minha oração é que Deus lhe dê saúde, lhe dê paz e muita sabedoria, que lhe é peculiar, porque a sabedoria é Deus que dá. Conhecimento o senhor já tem, 83 anos vividos em todas as áreas da vida,
Deus tem lhe dado conhecimento suficiente para entrar e sair, e não seria agora, amado, que Deus não abriria uma porta. Amado, é assim. Que Deus nos abençoe. Meus queridos, fiquemos em pé, vamos fazer uma oração pelo companheiro que estará viajando, né? Glória a Deus. Vou pedir para que pastor Ezequias faça essa oração conosco aqui. Glória a Deus, por favor. Amado Deus, nosso querido Pai, aqui estamos em tua presença. Te louvamos, Senhor, pela porção da tua palavra que nos instrui, que nos edifica, que nos fortalece. E agora, Senhor, vamos partir para os nossos lares com a alma alimentada e robustecida pela tua palavra. E agora, Senhor, teu servo vai regressar para o estado do Paraná. Leva o Senhor em paz e segurança, que ele faça uma ótima viagem. Que ele possa, Senhor, cumprir e honrar os seus compromissos, conforme ele nos acabou de falar. Sim, meu Deus, que as tuas santas e potentes mãos sejam sobre o teu servo nessa viagem. Foi o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, tome o vosso assento. Meus irmãos, nós recebemos da nossa igreja em Três Lagoas uma relação com vários obreiros que até então pertenciam a comadeiras, e eles então se transferiram para a Confradécio. Eu queria lhes mandar aqui uma representação. Não estão todos porque estão trabalhando, mas eu queria pedir aqui, estão aqui ainda os irmãos que vieram de Três Lagoas? Por favor, aqui estão alguns companheiros, são muito bem-vindos aqui sob a presidência do pastor Eduardo, muito obrigado. Eu vou fazer aqui a leitura do nome desses irmãos que trouxeram a sua transferência para a Confradécio. São os irmãos Alexandre Costa Ferreira, Álvaro Jacem, Hamilton Aparecido da Silva, Hamilton Ferreira de Araújo, Antônio César da Silva, Aparecido Ferreira, Caetano Campos da Costa, Davi Nunes Martins Souza, Edivaldo Ferreira do Carmo, Edson Roberto Tosetti, Eliezer de Lamaré Araújo,